Olá pessoal, tudo bem? Shalom a todos, que a paz do Eterno, do nosso Altíssimo, Soberano, vivo esteja com todos, né? Então, hoje eu vim aqui, né, fazer um estudo, né, uma observância, palavra Shemot, né, palavra Êxodo 20, diz que nós devemos observar as Escrituras de dia e de noite, e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, observando seus mandamentos, estatutos e juízos que hoje eu te ordeno. Então, teremos um só no Machia, que é Yahshua, o nosso Redentor, né? O nosso sacrifício perpétuo para a expiação do arrependimento sincero. E lendo os livros apostólicos, né? Então, fazendo um estudo desde Shemot até Apocalipse. Eu li o livro de Êxodo 20, né? 17, as ordenanças, né? Que é a lei moral, espiritual do nosso Pai. A lei que ele fez, a lei espiritual que ele fez para o seu povo ser feliz, né? Conquistar, vencer todos os seus obstáculos. Também li o livro de Irmial, né, 31, se eu não me engano foi 31, versículo 33, e desde, né, da época dos profetas. Os profetas já anunciavam, né, para o povo de Israel, o povo hebreu, né, que o seu povo não mais apenas estaria com as tábuas da aliança, mas essas tábuas da aliança seriam gravadas, né, nos seus corações e mentes através do Machia que viria a Israel. Então, desde a época dos profetas, né, Irmial, Ishaial, né, Ovadial, outros profetas anunciavam que dessa forma seria a restauração da aliança, né? Aquele mandamento imutável, os 10 mandamentos, não estou falando dos demais, né? Estou focando os 10 mandamentos, a sua lei moral. Então, as escrituras desde, né, de Êxodo, né, onde começou a aliança, até o último livro, né, da escritura. Se eu não me engano é Malaquias, né? Escrituras eu não consigo decorar, eu consulto e observo. Então, as escrituras diz que essa aliança é perpétua. E o seu povo, né, como até hoje, transgride, né? Por isso que precisamos de Yahshua, o Machia, para acessar a transgressão e nos dar força para seguir. Ele que nos conduzirá ao Pai. Ele sempre anunciou isso, né? As Escrituras, né, como é dita por alguns Velho Testamento ou Antiga Aliança, sempre anunciou isso. E observamos também nos Evangelhos, né? Eu tenho lido mais o livro de Matitial, e diz que Yahshua não aboliu, né? E Matitial 5, e as bem-aventuranças, ele fala sobre as ordenanças de seu pai, né? Podemos observar também que Yahshua, ao ir ao deserto, né, da mesma forma que Moshe
40 dias e 40 noites aguardou a ordenança de seu pai, Ial, da mesma forma, Ialcha, o Machia, ficou 40 dias e 40 noites aguardando essa ordenança e o maligno confrontando com essa mesma ordenança, com essa mesma palavra, a Ialcha, o verdadeiro Machia. Aí fomos até os livros apostólicos, né? O livro de Gálatas, onde eu fiz uma pesquisa, né? E o mesmo livro de Gálatas, ele é o autor, o escritor, é o apóstolo Shaul, ou um suposto apóstolo inventado pela religião predominante, que se chama Paulo, que também, no meu ver, há uma contradição com o nome Paulo. O nome do apóstolo não seria Paulo, que eu pesquisando e observando, vi que o apóstolo, né, Paulo, né, porque os nomes hebraicos, né, os nomes para o Eterno têm grande significância em sua personalidade, né? Todos os nomes que o Eterno escolheu para o seu povo têm um significado que inclui, né, a vida espiritual, né? Contato, a sintonia com o Eterno, né? Irmial, Eshaial, Ezequiel e vários outros nomes que levam significados, né? Mesmo que não tenha camuflado o nome do Eterno, mas tem um significado com os céus, com o reino, com o Criador. E Paulo, esse nome, não achei significado na sintonia com o Criador. Todos podem fazer a pesquisa. Paulo significa homem pequeno, pequena estatura, e não tem nada a ver com o Eterno. É um nome romano, né, de Roma, e o nosso Machia é de Belém de Ialda. Ele não colocaria o nome do seu apóstolo, creio eu, de Paulo, romano. Não encaixa. Fui pesquisar o verdadeiro nome de Paulo, Saulo, Shaul. Tem um significado hebraico, é um nome hebraico. Significa conseguido por oração, muito desejado. Então quer dizer, há uma controvérsia. Pesquisei, né, o livro de Irmial, né, 31, 33, e observei que ele fala dos mandamentos do Pai, né, que todos estão focados para o Pai. Tanto a aliança, né, os profetas, e Alcha dos evangelhos, não veio falar dele mesmo, veio falar do Pai. E acredito que nos livros apostólicos deveria continuar a pregação focando no Pai por intermediação, lógico, exclusiva de Alcha, né, o Machia, o Filho do Eterno. Como nós nos recordamos dos profetas, com exclusividade, nos recordaremos do discurso do Machia. Então, ele teve aqui na Terra. E essa é a memória que ficaremos de Alcha, né? Ele enviou o Espírito Consolador, que é a aliança do seu Pai. No mesmo dia, fiz essa pesquisa, o mesmo dia que Ial, o Altíssimo Vivo, enviou sua maravilhosa lei imutável a seu povo, foi o mesmo dia que a sua igreja, a igreja de Yalcha, né? E essa igreja
Yahshua deu e conduziu para Yal foi o mesmo dia do Pentecoste. Então podemos analisar que o espírito de Pentecoste é o mesmo espírito da aliança, mandamentos, estatutos e juízos que hoje eu te ordeno. E fui, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Quem escreveu o livro de Hebreus, e quem escreveu o livro de Gálatas. Diz, o relator diz que provavelmente foi o apóstolo Paulo. Podemos também, ele contesta que poderia ser também Apolo, sendo Martim Lutero aluno, e Apolo instrutor de Martim Lutero, e ele escreveu o livro apostólico. Mas você vê que há uma contradição, em Hebreus e em Gálatas. E segundo a minha consulta, foi escrita pelo mesmo autor. O autor de Hebreus, as cartas dos Hebreus, que pronuncia correto, que naquela época não havia a religião judaica, era um povo só, era o povo israelitas, com as 12 tribos, e era o povo hebreu. Já Gálatas já pronuncia judeus. Judeus os Ialdins, é da tribo de Ialda, e eram os remanescentes, depois da destruição na Guerra de Massada, onde eles retornariam para Israel, se tornando os remanescentes, a religião judaica. Depois vieram os levitas, e por último aquela tribo de Salomão com a rainha de Sabá. E a gente vê contradições enormes. Vocês depois podem pesquisar Hebreus, que é o mesmo autor, e também o livro de Gálatas. O livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10 em diante até o 13, tem o mesmo discurso. Ele tem o mesmo discurso dos profetas, Irmial 31, se não me engano é 32 ou 3 versículo, não estou me recordando, depois vocês podem consultar e observar. Tem o mesmo discurso. Chama o povo de Israel, que é os filhos de Ial, os filhos da promessa, onde Ial queria resgatar, ele veio para os que eram seus, que eram os escolhidos, o da promessa. Fala de um povo, Hebreus, pelo texto aqui, eu vou resumir. O texto diz que... Deixa eu dar uma lida aqui. Vamos examinar. Hebreus 8... Hebreus 8, versículo 10. 6, 7. Muito interessante, a gente avaliar para um melhor entendimento. Quero lembrar para vocês que eu não estou fazendo esse vídeo para discórdia, nem para constranger ninguém, mas para a verdade, porque Yahshua diz: quem ouve a sua voz, ouve a verdade. E eu fui lá em Hebreus 8, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o soberano Ial. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Altíssimo, e eles serão
o meu povo. É o mesmo texto que diz na profecia de Irmial Jeremias 31. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece a Iau, o Eterno, porque todos me conhecerão, quer dizer, através de Yahshua, o espírito de Yahshua, cumprimento da aliança, desde o menor deles até o maior. Quer dizer, ele une o pai ao filho e o filho aos seus irmãos, né? Oh, aleluia. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança, ou aliança restaurada. Envelheceu a primeira, quer dizer, a aliança foi restaurada, foi renovada. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Daqui para o próximo. Tem uma parte aqui que Hebreus diz, né, que essa aliança não será mais posta em tábuas, né, e nem pergaminhos, mas será gravada nas mentes e nos corações, com certeza por intermédio de Yahshua, o nosso Mashiach, né? Depois peguei Gálatas e vi que o livro de Gálatas, ele contradiz o livro de Hebreus. Fiquei um bom tempo lendo o livro de Gálatas. Vou redimensionar a página, que não dá para redimensionar, então é importante. Aqui nós vemos o livro de Gálatas e no seu texto ele coloca o filho superior ao pai, o filho contra os seus irmãos, né, Yaldins, os remanescentes, e o texto diz que são judeus, mas não são judeus, né? Naquela época não havia religião judaica, era os hebreus, o povo hebreu, né? Judá, né, era um das tribos de Jacó, né, de Israel. E nessa época a tribo era completa, né? Tinha o reino do sul e o reino do norte, mas as tribos não estavam perdidas. Aqui, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Então, quer dizer, isso aqui é contraditório, né? E não existia o judaísmo nessa época, como perseguia com violência a igreja de Iau, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quer dizer, aqui o autor coloca o judeu contra Yahshua, os seguidores de Yahshua, dizendo que Yahshua não tem nada a ver com a religião judaica, que não existia a religião ainda judaica, era o povo hebreu que seguia a aliança de Yahweh. Então vejo muitas contradições, até dizer 90%, não sei a porcentagem, eu acho que total, acho que nem 90%, 100% no livro de Gálatas.
né, referindo-se a uma nova religião cristã, né, onde coloca o filho superior que o pai e o filho, né, contra seus irmãos, né, totalmente o anúncio em Hebreus que coloca o filho, né, submisso ao pai, às suas ordenanças, e tenta, né, conciliar, né, os filhos de Israel a seu irmão Yahusha. Então, pedi muita orientação ao Eterno para postar esse vídeo, que é uma coisa muito séria. Vejo também que a religião predominante colocou o nome dos seus reis Paulo, né? Isso é estranho, é de estranheza. Onde o nome do apóstolo, né, verdadeiro apóstolo do Mashiach, é Saulo de Tarso, que é um nome hebreu, que em hebraico, Shaul, conseguido por oração, né? E muito desejado. Isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma reflexão, uma meditação. Mais uma vez, não vim para fazer discórdia, né? Mas para esclarecer as escrituras. E a própria escritura diz que eu não posso ensinar ninguém, né? Apenas orientar e mostrar o caminho. E o caminho é Yahusha. Ele que nos conduzirá até o Pai, através das suas ordenanças. Desde a aliança, né, da Escritura, da Torá, a Taná, aos profetas, ao próprio livro dos Evangelhos, o texto nos mostra que tanto Yahusha e os profetas nos conduziram até o Pai, né, através da sua maravilhosa ordenança, mandamentos, estatutos e juízos que hoje eu te ordeno. Então, fica essa reflexão. Os livros de Hebreus também nos mostram isso, né? E eu fiz uma pesquisa, eu não sabia, vou ser sincero, não sabia. E o mesmo livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, como a carta aos Gálatas, foi escrita pelo mesmo autor, supostamente pelo apóstolo que foi nomeado, acredito eu, pelo clero religioso Paulo. E para mim, na minha concepção, no meu estudo, eu vejo como o apóstolo Shaul, que é o nome hebraico. Fique na paz do Eterno e que ele resplandeça sobre ti e que tenha misericórdia de nós. E até o próximo vídeo, pessoal. Shalom. Um abraço a todos. Obrigado e até o próximo vídeo.